Agora, a gente falou um pouco de malha fina, a gente falou um pouco sobre declaração de bens, eu queria entrar num outro tema da declaração, que é a diferença entre a declaração de imposto de renda pessoa física e declaração de renda pessoa jurídica, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que trabalham nessa forma de prestador de serviço, que tem a sua própria empresa, é microempreendedor individual, enfim. E para essas pessoas especificamente, acho que gera muita confusão, né? Mais para aquela pessoa que já tem uma empresa grande, com muitos funcionários, mas Uhum. essas pessoas que aí entraram nessa área de prestar serviço e tem uma empresa ali para prestar o serviço, fica na dúvida, tá, mas e agora, né? O imposto de renda da pessoa jurídica eu preciso declarar, é separado, é junto? Como é que é isso, esse bololô? Legal, legal. Essa dúvida ficou muito comum mesmo. O que acontece? Primeiro da pessoa jurídica, né? Deixando o MEI um pouquinho de lado nesse momento, pessoal. A declaração da pessoa jurídica, ela precisa acontecer, ainda que você conste como o dono, entre aspas, da empresa, o sócio majoritário e tudo mais. Então, a sua empresa, o CNPJ, ele vai fazer a sua declaração de pessoa jurídica e você, pessoa física, vai receber o seu informe de rendimentos para que você possa colocar as informações adequadas na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, que é aquela que a gente está aqui compartilhando tela o tempo todo. E aí, nesse informe de rendimentos, você tem algumas possibilidades. Você pode estar recebendo Prolabore, então ele vai ter que entrar na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular da declaração, ou você pode ter distribuição de lucros e dividendos dessa empresa. E aí você tem que reportar isso, que nem a gente mostrou lá na hora das ações, né? Na linha de lucros e dividendos na ficha de rendimentos isentos. Então, pessoa jurídica de empresas, como você falou, de maior porte, que não se enquadram no Simples Nacional, elas têm que fazer a declaração de pessoa jurídica, que não se mistura com as obrigações da pessoa física. A pessoa física vai entender se ela, com base no que recebeu, é obrigada a apresentar uma declaração, que a gente tem alguns critérios, né, de obrigação para apresentar a declaração de imposto de renda, e aí ela adequa os rendimentos que ela recebeu dentro da declaração de imposto de renda de pessoa física. Perfeito. E aí, pensando na pessoa jurídica, muitas vezes, acho que talvez a maioria das pessoas que tem empresa tem um contador que cuida da empresa, né? Perfeito, Então, perfeito. geralmente, essa parte da declaração pessoa jurídica praticamente é feita geralmente pelo escritório de contabilidade. Não é você, o dono da empresa, que vai ali entrar num sistema e fazer essa declaração, né? Ou em alguns casos é sim o dono da empresa, só se ela não tiver contador. Mas, gente, tem gente que tem empresa que não tem contador. Pois é, Como é que recomendo fica muito isso? que você não misture as coisas, né? Não misture a sua pessoa jurídica com a sua pessoa física. Entenda as despesas de pessoa jurídica, não entenda como as deduções que você tem na pessoa física. São situações totalmente diferentes. Então, sim, tenha seu contador, tenha escritório, eventualmente as pessoas responsáveis pela contabilidade da sua empresa, que fechem corretamente as informações e te passem o que você precisa colocar na sua declaração de pessoa física. Em relação ao MEI que a gente estava falando, né, já indo Uhum, para outra esfera, ele sim. tem a obrigação do CNPJ apresentar a declaração anual do Simples Nacional, né, o Uhum. DAS, que o pessoal familiarmente chama, e tem a declaração da pessoa física. Aqui a gente também recomenda que a pessoa faça corretamente a apuração para entender se o rendimento que ela teve, pessoa física, oriundo do MEI, é categorizado como um rendimento tributável ou eventualmente como um rendimento isento. Então, ela precisa observar dentro do tipo de serviço que ela presta, da atividade que ela está performando, qual que é o percentual, fazer a conta direitinho e é sempre bom ter alguém que apoie, evitar misturar as despesas da pessoa jurídica na conta da pessoa física, na conta da pessoa jurídica, tentar manter essas vidas distintas e corretamente separadas para que você possa ter clareza do que você tem que reportar na sua declaração de imposto de renda. Então, sim, pessoal, a gente tem duas obrigações diferentes. O DAS, Declaração Anual do Simples Nacional, em relação ao CNPJ do MEI, e a gente tem, eventualmente, se você se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade da Receita, a declaração de imposto de renda à pessoa física, onde você vai alocar como rendimento recebido de pessoa jurídica, botando o CNPJ do seu MEI e o nome, ou o rendimento isento dentro dos limites de microempreendedor individual, colocando também o CNPJ e o nome da fonte pagadora.